Olá, que bom ter você aqui comigo. Tem um assunto importante para tratar hoje. Tá cheio de gente mal educada por aí, não é verdade? Gente mal educada na fila do supermercado, na fila do banco, no trânsito, na rede social. Nas redes sociais está cheio de gente mal educada também, em tudo quanto é lugar, dentro de casa. Agora, eu não queria falar com você sobre falta de educação assim do dia a dia. Eu queria falar sobre falta de educação no sentido espiritual. Deixa eu explicar. Tem muita gente hoje em dia falando muito bem da graça perdoadora de Deus, elogiando essa graça e tudo mais. Só que parece que tem pouca gente gostando da graça educadora. Vou explicar de outra forma. Muitos dizem que Deus perdoa os pecados, mas poucos estão experimentando o Deus que nos educa a abandonar os nossos pecados e praticar o que é certo. É uma realidade triste e eu diria quase que epidêmica. A gente pode chamar isso de abusar da graça de Deus, que significa tornar ela inútil, apenas tirar um proveito da graça, meio que um salvo-conduto para eu poder continuar minha vida do meu jeito, muitas vezes desobedecendo a palavra de Deus. Tem muitos discursos que defendem, esses abusos da graça, aproveitar o perdão da graça de Deus sem a educação da graça de Deus. Por exemplo, o discurso de que Cristo acolhe a todos, que também nós precisamos acolher, incluir a todos, abraçar todos, não podemos excluir ninguém. E nessa conversa a gente vai ficando sem se importar com o que a graça de Deus quer ensinar para nós no dia a dia. Outra desculpa é aquela eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu nasci assim, é o meu jeito de ser, eu sou irritado mesmo, eu sou gastão mesmo, eu sou ansioso mesmo e por aí vai. E tem também vários falsos evangelhos que dão base para essa graça que só perdoa, mas não educa. Tem o evangelho do bem-estar, que é aquela mensagem, aquela igreja que atrai as pessoas só com a promessa delas se sentirem bem. O evangelho da prosperidade, que é muito parecido com esse, que chama as pessoas para elas estarem bem na vida, terem mais dinheiro, terem uma condição financeira melhor. Tem o evangelho da autoajuda, que é aquela coisa mais psicológica, que é o convite para as pessoas virem para a igreja, virem até para a Bíblia, mas apenas para encontrar uma autoajuda. Tem o evangelho do entretenimento também, do show, que é para as pessoas virem, gostarem, curtirem, e como se tivessem ido a um cinema, a um teatro. Olha, o apóstolo Paulo ele se preocupava muito com essa questão da graça não ser barateada. Ele se preocupava tanto e ele teve o cuidado para que isso não acontecesse com ele. Tem um texto na palavra que ele diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, ele diz assim, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso está em 1 Coríntios 15:10. E lá Paulo está falando que a graça de Deus não foi vã na vida dele. Uma pergunta que não quer calar, e que também foi Paulo que fez, está lá em Romanos 6,15. Pois bem, ele pergunta, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? A resposta é um sonoro, claro que não. E aqui eu quero colocar o ponto importante nessa nossa conversa. A verdadeira graça que nos salva também nos coloca num processo de ensino e aprendizagem da vida de Jesus Cristo em nós. Então, a Bíblia diz realmente, o nosso texto de hoje é Tito 2:11 a 14, lá diz assim, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Perfeito. Deus nos absolve do pecado, Ele nos acolhe, Ele nos inclui, Deus desiste da ideia de nos punir, Ele lança nossos pecados lá no fundo do mar, Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, com certeza, graças a Deus e glória a Deus por isso. Acontece que essa graça faz algo a mais. Então, a graça de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa também, diz Paulo, lá no versículo 12.
Esse verbo aqui, olha, educar no grego é paidel. Paidel é a palavra grega que dá origem a muitos termos em português, como por exemplo o termo pedagogia. Pedagogia vem da palavra grega paidel. Então, a salvação da condenação do pecado nos torna alunos da educação infantil. Começa a pedagogia divina na nossa vida. Ele começa a nos ensinar, nos educar igual um professor faz com as crianças numa escolinha. Veja, Deus, por sua graça, Ele não apenas nos isenta do castigo que a gente merece pelo nosso pecado, ao lançar, claro, esse castigo nosso na conta de seu Filho. Então, o que Jesus fez na cruz quando foi pregado ali foi sofrer o nosso castigo para a gente poder ficar sem castigo. Por isso que Jesus foi crucificado, né? Só que essa graça, além disso, ela nos leva a aprender a viver da maneira que agrada a Deus. Ela começa a moldar o nosso caráter, purificar nosso coração, a nossa vida impura. É a graça que instrui, a graça pedagógica. O que ela nos ensina? Esse texto de Tito fala 3 coisas muito importantes que Deus nos ensina. Em primeiro lugar, a graça que educa nos ensina a abandonar um estilo de vida ímpio e abandonar prazeres pecaminosos. Lá no versículo 12, Paulo deixou bem claro. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então essa graça nos ensina a rejeitar algumas coisas. Rejeitar aqui significa negar, sim, com repúdio mesmo, recusar algo. Eu não quero mais isso na minha vida, eu vou tirar isso da minha vida. Renegar 2 coisas. Primeiro, a irreverência para com Deus. Essa irreverência aqui significa assim, Deus não se importa muito com a maneira como eu vivo, ou eu vou fazer tal coisa porque não vai ter problema no final das contas. Essa irreverência, ela produz comportamentos que Deus abomina, que Deus reprova, que Ele não quer. A graça nos educa a abandonar isso. Abandonar também paixões mundanas. Isso aqui fala das nossas paixões por prazeres pecaminosos, prazeres que Deus reprova, que são errados. Então, se eu tenho prazer, uma paixão pelo sexo imoral, então a graça me educa a abandonar isso. Se eu tenho paixão, desejo por glória, por fama, se eu tenho desejos por ter bens materiais, se eu tenho desejo por estar na frente de todo mundo, brigar, ter a palavra final, a graça de Deus me educa a abandonar todas essas paixões pecaminosas. Deixa eu usar uma ilustração muito legal que eu ouvi de um camarada, um baiano. Eu não sou de lá, conheço pouco a cultura, mas eu achei muito legal esse exemplo que ele deu. Ele diz que o evangelho, ele faz com a gente a mesma coisa que um baiano, uma pessoa faz com a mandioca, para ter farinha. Então, em primeiro lugar, a gente arranca a mandioca da terra e tem que arrancar com força. Isso é a conversão. A gente nem sempre quer sair do mundo, mas Deus, Ele nos arranca do mundo. Ele tira a gente do mundo, porque a gente não quer sair. Quando a gente se converte, a gente já vem prontinho, a mandioca já sai no jeito da terra, nada. Ela vem toda suja, cheia de terra, cheia de sujeira, galho, folha, sei lá o que mais. O que precisa fazer? Precisa limpar. Precisa tirar o bicho, a terra e tudo mais. A gente também precisa ser lavado. Lavado como? Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. A gente está pronto? Não. Nós estamos perdoados. Mas ainda, não, como a mandioca, a gente não serve ainda para fazer uma farinha, fazer um bolo, uma tapioca, seja lá o que for. Então, além de arrancar e limpar, vem o quê? Tem que raspar essa mandioca depois que ela limpou. Por quê? Porque na casca tem coisas do mundo ainda, coisas lá da terra ainda, a sujeira do pecado. A gente vem assim para Jesus, maus hábitos, e Jesus vai raspar essas coisas da gente. E raspar dói, raspar é doloroso, é chato, é ruim, mas tem que tirar a sujeira do pecado. E mesmo assim ainda não presta, porque depois que raspa, a mandioca tem que passar no moedor. E passar no moedor significa que a gente tem que passar por situações difíceis na vida. A gente tem que ter tribulação,
O Senhor Jesus coloca problemas na nossa vida para preparar a gente, para aprimorar a gente. E aí a gente está pronto? Ainda não. A mandioca, então, depois de passar no moedor, ela vai para a prensa. Por quê? Porque ela vem com veneno. Tem uma mandioca que vem com veneno e a prensa vai pressionar para tirar o veneno. O Senhor Jesus Cristo também nos pressiona para tirar o veneno que está dentro de nós, porque Ele raspa por fora, mas também Ele precisa purificar o nosso coração. E Jesus nos aperta. E aí, está pronto? Ainda não. Depois da prensa vem a peneira. A peneira é para ver que tipo de crente é, né? Qual o seu dom, qual o seu talento, se você é mais fino, mais grosso, vai ser usado para quê? Né? Para uma massa de bolo, para uma farinha. Você tem que ser peneirado, todos nós temos que ser peneirados. E aí, acabou? Não. Jesus coloca no forno. O forno é o fogo que purifica ainda mais, termina de eliminar o veneno, e aí sim a farinha seca e pronta, ela não tem mais impureza, está pronta para ser usada. Exatamente isso que a graça de Deus faz na vida da gente quando a gente se converte. Ela tem que nos raspar, nos limpar, nos pressionar, nos moer, nos prensar, para tirar da gente o pecado, o padrão mundano, os desejos maus do nosso coração. Segunda coisa que a graça nos educa a fazer é a viver com sabedoria, justiça e devoção. Verso 12 diz assim, que a graça nos educa para que vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Se tem um lado negativo da graça, o que ela tira de nós, tem também o lado positivo dessa pedagogia do nosso professor, que é Deus. O lado positivo é o que ele nos ensina a fazer. Então, primeiro, a graça nos conduz para, em primeiro lugar, ter um modo de pensar bíblico, viver de forma sensata. Sensatez aqui na Bíblia significa saber o que Deus pensa, pensar como Deus pensa. E isso significa, meu amigo, que a graça de Deus nos leva para a palavra dele. Não tem como a graça de Deus estar atuando na sua vida sem estar te levando para muito perto da Bíblia, das Escrituras. Ler, reler, estudar, aprender, se aprofundar, para você saber como Deus pensa, para você pensar como Ele, ter as mesmas opiniões que Ele, os mesmos valores que Ele, as mesmas prioridades que Ele, tudo pensar igual a Cristo. A graça nos leva para a Bíblia. Segundo, a graça nos faz viver de forma justa, ter um comportamento correto. A graça vai nos levando para ter um comportamento que aos olhos de Deus é aprovado em todo lugar, tá? Não só dentro da igreja, não. Então a graça de Deus nos conduz a ter um comportamento correto dentro da nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, andando pela rua, em tudo quanto é lugar, em todo momento, em toda situação. A graça ensina a viver com sabedoria, com justiça, mas também com devoção. A Bíblia diz assim, com reverência, com temor, de forma piedosa. O que é uma postura de reverência para com Deus? É que a graça vai produzindo na gente, sabe o quê? Um temor cada vez maior de Deus, em todas as coisas. Isso é piedade. É quando a gente vai levando Deus cada vez mais a sério, sabe? A gente vai se preocupando cada vez mais com Deus. Meio que assim, um medo de pisar na bola com Deus, ao mesmo tempo uma alegria de fazer o que agrada a Ele, e ao mesmo tempo também um respeito tão grande por Deus que, puxa, eu fico querendo levar Ele a sério em tudo. Então a graça de Deus faz três coisas, a gente viu duas. Primeiro, ela limpa a gente que nem mandioca, ela faz sair de nós a vida ímpia, as paixões pecaminosas. Segundo, ela nos educa a viver na palavra, a viver de forma correta e a viver perto de Deus, com temor de Deus. Terceiro lugar, a graça nos ensina a aprender a esperar ansiosamente e com convicção a manifestação futura da glória de Cristo. Lá no versículo 13 diz que a graça de Deus, Tito 2,13, nos faz aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça tira a gente de ficar vivendo na expectativa de ter mais coisas nessa vida, de depender de ser mais rico, ter mais seguidores, ter mais bens materiais. A
resolver os nossos problemas, não ficar doente, tudo dá certo. A graça de Deus vem nos tirando dessas esperanças falsas e coloca a gente numa vida de expectativa confiante, não apenas assim uma probabilidade, né? Mas a viver de forma confiante de que Cristo vai voltar com certeza. E quando Ele voltar, só quando Ele voltar, Ele vai trazer a plenitude da situação perfeita que Deus planejou e deseja e o modo como Ele criou todas as coisas. A manifestação da glória de Cristo é quando então o pecado não vai existir mais. E todos os efeitos danosos do pecado vão ser removidos para sempre. Então, a convicção de que não vai mais ter então sofrimento, conflito, lágrima, pesar e morte. E aí a gente encontra a verdadeira felicidade, porque a gente começa a esperar por aquilo que realmente tem valor, né? Você pode se perguntar, e é muito importante essa pergunta, eu quero responder agora. Tá, mas como que essa graça nos educa? Como que ela nos limpa? Como que nos ensina as coisas corretas? Como que ela nos leva a esperar a volta de Cristo? Existem os meios ordinários e os meios extraordinários. A gente tem que valorizar os meios ordinários, quer dizer, aqueles meios comuns que dependem de nós, a nossa responsabilidade. A gente tem que dar prioridade para essas coisas, não abrir mão delas, não desacelerar delas. Primeira forma que a graça nos educa é pela palavra e pelo Espírito Santo, de forma particular. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que pela palavra Deus nos ensina as coisas certas, Ele nos repreende daquilo que a gente está errado, Ele corrige os nossos maus comportamentos e vai nos educando para a gente ser homem perfeito, sermos pessoas maduras. Então, em primeiro lugar, não abrir mão da palavra e da ação do Espírito Santo na sua vida, os dois juntos. Esse é um meio da graça de Deus educar você. Segundo, é pelo congregar assiduamente com a igreja de Jesus. A palavra de Deus diz que a gente não pode se afastar do Deus vivo, lá em Hebreus 3,13, mas a gente tem que permanecer juntos e irmos nos amadurecendo, porque o dia do Senhor está próximo. Quando a gente congrega sempre para adorar o Senhor, para encorajar um ao outro, para orar junto, quando a gente está sempre congregando, a gente está debaixo do ensinamento da graça na nossa vida. Terceiro, pregação da palavra de Deus. Precisa ouvir, está sempre aprendendo, escutando, está sempre atento à pregação e ensino da palavra. Paulo diz lá para Timóteo, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. Por que ele disse isso? Porque lá em Éfeso tinha um monte de bagunça, confusão, heresia e engano. Qual era a solução para as pessoas não se afastarem de Deus, os seguidores de Jesus continuarem firmes? Era Timóteo pregar a palavra e o povo ouvir a palavra. Você precisa escutar a pregação e o ensino verdadeiro da palavra de Deus regularmente. Quarta coisa, pela mutualidade cristã, pela camaradagem, pela amizade cristã, que traz para a gente o quê? O aconselhamento bíblico, o discipulado e outras coisas como essa. Em Colossenses 3 diz, ensinem e aconselhem uns aos outros. Isso aqui tem a ver com um crente andando junto com outro. E essa comunhão é um meio de Deus nos educar a viver de uma forma diferente. Outra forma de nós sermos educados na graça é pela confissão de pecados. Confessar pecado não para Deus, não. Estou dizendo aqui confessar pecado para alguém de confiança, para um cristão maduro. Oxe, não precisa confessar pecado para Deus? Precisa, mas tem coisa que a gente tem que confessar para os irmãos para obter ajuda. Tiago 5,16 fala, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. Tem cura na minha vida, na sua vida, que só acontece quando você e eu expomos para alguém as nossas dificuldades, os nossos pecados. E aí a graça de Deus age nos educando. Mais uma forma, que na verdade são várias. A graça de Deus nos educa pelas disciplinas espirituais. Lá em 1 Timóteo 4,7, a Bíblia diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Quando fala para a gente se exercitar na piedade, a Bíblia está falando para a gente fazer jejum. Essa é uma disciplina espiritual. Para a gente praticar meditação,
memorização das Escrituras, para a gente praticar oração e outras disciplinas espirituais que Deus usa para nos ensinar a andar nos caminhos dele. Outra coisa muito importante que nos educa na fé, exemplo de outros cristãos. Gosto muito de Hebreus 12:1. Lá diz assim: já que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, vamos correr a corrida que nos está proposta. Olhar para outros crentes que são fiéis, observar como eles vivem, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, isso nos educa também a viver como eles e viver como Cristo. Esses são alguns meios ordinários, então, comuns, regulares. Depende de você ir atrás. É por sua conta. Você tem que ir atrás dessas coisas e ter uma pegada legal com elas, levá-las a sério. Palavra e Espírito Santo, congregar regularmente, ouvir a pregação e ensino da palavra, estar na comunhão cristã, confessar pecados, praticar disciplinas espirituais e observar o exemplo de outros cristãos. Agora tem meios extraordinários, eu separei 2 aqui. Quer dizer, é coisa que Deus coloca na sua vida e às vezes você não espera, você nem quer, mas você precisa receber, aceitar e enfrentar como uma forma de você aprender as coisas de Deus. Em primeiro lugar, temos as provações. Eu queria ler para você um texto que fala que Deus usa provações para a nossa educação. É Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha só, diz assim a Bíblia: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Veja, preste atenção que Deus está dizendo que a provação, que é um problema, uma adversidade, uma luta, ela produz perseverança. A perseverança, versículo 4, deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então você percebe que a provação, o problema, a adversidade é um caminho, uma ponte para a gente se tornar perfeito e íntegro, mais parecido com Jesus. Então, quando temos um problema, nós temos que ver esse problema na perspectiva espiritual. Não é só tentar ficar livre dele o quanto antes, mas deixar Deus mexer com a gente, transformar a gente, amadurecer a gente. Outro meio extraordinário são pessoas, eventos, acontecimentos, vamos dizer assim, não monitorados, aleatórios, que acontecem na nossa vida. Eu quero citar para você como base um versículo muito conhecido de Romanos 8:28, que fala assim, quase todo crente conhece esse versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito é que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Todas as coisas. Às vezes, alguém que diz alguma coisa para nós. Às vezes é uma nota baixa que você tirou na escola. Às vezes é um pequeno incidente doméstico. Às vezes é algum acontecimento no trabalho que marca você, que toca você. Você fica pensando naquilo, fala, puxa vida, peraí. E nisso Deus então ensina alguma coisa que está na palavra, te lembra de alguma coisa que você precisa mudar. São pessoas e eventos aleatórios que Deus coloca na nossa vida. Bom, para terminar essa conversa, quero convidar você a insistir para você. Prove da graça de Deus, mas é impossível você provar só uma parte dela. Você tem que provar a graça de Deus que perdoa, mas também que educa. No final do texto nosso de hoje, lá em Tito 2, verso 14, fala assim que Ele deu a si mesmo por nós. Então Jesus Cristo se entregou por nós, ou seja, a entrega que Ele fez foi uma entrega em nosso favor. Ele morreu para nós vivermos, Ele foi condenado para nós sermos salvos. Ele se deu a si mesmo por nós. Só que aí o mesmo versículo vai dizer assim, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. As duas coisas têm que andar juntas. Não adianta você querer só o perdão de Deus na sua vida e não querer que Ele eduque você. Não adianta também você querer se educar, se transformar, crescer, ser aperfeiçoado sem receber o perdão de Jesus Cristo pelos seus pecados. As duas coisas têm que estar juntas. Aí é contigo. Cabe você refletir
em que situação você está. Você está desfrutando, você está aproveitando da graça que perdoa e que educa também? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse aprendizado e pedir para Ele nos dar sabedoria e disposição para desfrutarmos aí da graça do Senhor e sermos pessoas bem educadas, não mal educadas, bem educadas no sentido espiritual. Sermos como a mandioca limpa e sermos pessoas que aprendem mais e mais de Cristo e aprendem a esperar mais e mais a volta do Senhor. Vamos fazer uma oração então. Senhor, quero te agradecer por esse estudo, essa palavra, esse entendimento. Também agradecer por cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que essas verdades sejam poderosas no nosso coração. Que a gente possa apreciar, aproveitar e valorizar a Tua graça, não somente no sentido dela nos perdoar os pecados, mas também dela nos educar a ter uma vida diferente, nos arrancar dos maus costumes desse mundo e arrancar dentro do nosso coração também esses maus costumes que estão arraigados e nos limpar, nos fazer viver como Cristo, focados na palavra, no comportamento correto, numa vida de reverência para com o Senhor, de temor para o Senhor e também nos educar a esperar pacientemente o dia da sua volta. Te agradecemos, pedimos que nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você.